Bem-vindas, bem-vindos. Nosso assunto são as tendências na comunicação empresarial. O gancho para essa conversa é o MBA em Gestão da Comunicação Empresarial, uma parceria entre a Aberge e a Fundação Getúlio Vargas. Estratégia de comunicação, planejamento, pesquisa são conceitos fundamentais que a gente precisa dominar para alcançar posições de liderança atualmente, isso em qualquer organização. E o dia a dia da comunicação empresarial passa por comunicação interna, relacionamento com a imprensa, atuação digital, gerenciamento de crise, branding, marketing e relações institucionais e governamentais. Como a hiperconexão que a gente tem hoje em dia mexe com tudo isso? Para falar desse assunto, eu tenho o prazer de receber o professor Paulo Nassar, que é diretor-presidente da Aberge. Ele é professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e autor de vários livros sobre comunicação empresarial e relações públicas. Ele é um dos maiores especialistas brasileiros nesse assunto. Também recebo a Rosália Del Gaudio, que é executiva com enorme experiência nos setores industrial, de varejo, serviços, tendo liderado projetos transformadores de comunicação e sustentabilidade em grandes empresas. Além de professora do MBA da Aberge FGV, ela dá aula no Programa de Gestão Estratégica em Comunicação Corporativa e Relações Públicas da USP e tem a fotografia como paixão. Bem-vinda, Rosália. Bem-vindo, professor Paulo. Vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigada, Leila. Boa tarde. Um alô para todo mundo que está nos assistindo. Professor Paulo, uma honra estar dividindo aqui essa transmissão com você. Muito bem. Uma honra estar aqui com vocês, com a Leila, com a Rosália. E vamos, então, conversar sobre esse assunto que vamos dizer, é o foco nas nossas vidas, né, Rosália? Exatamente. Uma vida inteira dedicada a isso, né, Paulo? Sim. Pois é, vocês dois têm muita experiência, tanto na academia quanto no universo corporativo. Começando pela Rosália. Rosália, quais são os principais desafios para a comunicação empresarial que a mudança acelerada no universo digital vem trazendo? Olha, Leila, eu diria que a comunicação ela está sendo muito demandada a se transformar também. Então, no mundo em que você tem muita tecnologia, você tem as pessoas conectadas, você tem as pessoas conectadas em diferentes telas, mais do que nunca é importante você cuidar de uma estratégia de comunicação bem definida, de uma estratégia de comunicação que traduza a estratégia da empresa e leve em consideração a expectativa das pessoas. Então, isso traz para o profissional de comunicação uma necessidade muito grande dele também estar muito conectado, de entender, para além das ferramentas, para além da técnica de comunicação, entender muito de negócio, entender muito de estratégia e, sobretudo, entender muito de pessoas. Combinando isso, que ele consegue, de fato, trazer aí soluções inovadoras e que vão fazer a diferença. E isso é um grande desafio, né? Acho que é um desafio que se coloca muito para todos nós profissionais de comunicação, porque a gente está lidando o tempo todo com expectativas de negócio, expectativas de pessoas que nem se relacionam, às vezes, com aquela organização, mas que falam sobre ela. Então, esse olhar atento, ele demanda de nós muita atenção, mas traz também muitas oportunidades de fazer diferente e de gerar impacto positivo. Eu imagino que isso traga uma pressão extra para os comunicadores empresariais, né, Paulo? Aí eu te pergunto, professor, hoje, em 2024, né, com a rapidez com que as informações, aliás, nem sempre positivas, viralizam no meio digital, a gestão de crise ganhou um outro timing. Eu acho que a tua observação é excelente, tá? Porque ela me faz voltar, né, para a gente entender, né, esse movimento, né, para 1750, tá? Segunda metade do século XVIII, né? Tá? Em que a gente tem ali vamos dizer, um processo em que uma mensagem entre Nova York e Londres levava, em média, tá, de 6 a 9 semanas. Tá? Isso usando como meio, né, pensar como se fosse um meio de comunicação, um barco
à vela, tá? E aí, por que eu estou citando isso? Tá? Eu estou citando isso porque nesse período, tá? Se a gente pensar na segunda metade do século XVIII, a gente tem vou fazer um recorte, tá? Três grandes fatos, tá? Que um deles é a Revolução Americana, tá? Então é a independência norte-americana em relação ao Império Britânico. A gente tem a Revolução Francesa, né? Com todas as consequências, os impactos que essa revolução vai ter no mundo, e a gente tem a Revolução Industrial, né? O início ali da Revolução Industrial. Então, pense o seguinte, tá? Fazendo uma comparação, tá? Se a gente conseguisse trazer essas três revoluções para o nosso tempo, tá? Com o impacto de você transmitir essa informação em tempo real, imediatamente, instantaneamente, tá? E com um horizonte da informação global, tá? Não um horizonte de informação de 180 quilômetros, que era o horizonte das marinhas pré-elétricas, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aí eu ilustrei com três fatos, mas hoje, também em função dessa hiperconexão, a gente tá acontecendo agora, nesse instante que a gente está conversando, tá? Talvez muitas revoluções, né? E também fatos com grande impacto o tempo inteiro. Tal. O que eu quero trazer com isso, né? Daí para o mundo corporativo? É o seguinte, aqui provavelmente aquilo que a gente chama de crise, que era um fato extraordinário, virou algo que é ordinário, né? A gente quase está falando de crise no gerúndio, né? Tá? Então a gente tem aí algo que impacta muito a atividade desse comunicador, né? E aí complementando, né, a exposição da Rosália, né? A gente tem vamos dizer, além da técnica, né, que o comunicador tem que ter como excelente, tá? Ele também tem que trabalhar no âmbito, né, da ética e da estética também, porque todos esses fatos, né, o que a gente chama aí de crises, provavelmente elas acontecem quando você tem desestabilizado alguma coisa no campo da ética, alguma coisa no campo da técnica, alguma coisa no campo da estética. E às vezes essas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Esse tripé aí, ele é desestabilizado ao mesmo tempo, tal. Então esse é um momento que você tem que ter figura de um comunicador culto, né? De alguém que conheça a gestão, conheça o negócio, mas ele tem que também conhecer outros aspectos da atividade humana, né? Ele tem que se envolver, né, em aspectos ligados à beleza, né? Quando a gente fala da estética, né? Ele tem que tá envolvido com as questões da legalidade, né? Quando a gente está falando aí de ética, né? E etc. Finalizando assim essa pergunta que você fez, Leila, né? A gente tem que pensar o seguinte, que esses processos de comunicação, né? Eles hoje se aproximaram muito de outros dois processos que são importantíssimos, né? Principalmente nesse ambiente digital, que é o processo de inteligência, tá? E o processo de educação. Quer dizer, você não consegue fazer mais processos comunicacionais no ambiente das organizações, sejam elas empresas ou instituições, se você não tiver um processo de detectar onde a informação que pode ter impacto, né, na construção de valor, distribuição de valor para uma organização, né, onde que essa informação está hoje, né? Localizar essa informação, mas ter capacidade também do quê? De analisar essa informação, de interpretar essa informação e de opinar sobre essa informação. Então, nós não estamos falando de alguém que trabalha a comunicação só do ponto de vista tático. Ele precisa também dar uma dimensão, que eu chamo de uma dimensão intelectual para a atividade. Que aula, professora! Adorei essas referências. Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. Efetivamente, essa demora na comunicação, num momento tão crucial da história, né? Essa segunda metade do século XVIII.
aos olhos de hoje, realmente é algo que chama atenção. E hoje, a pressão do chamado escrutínio público é muito maior do que quando vocês começaram, obviamente, até por conta dessa rapidez, né, Rosália? Isso é algo que você percebe no teu trabalho. Com certeza, assim, você tem um escrutínio muito forte e ampliado. Eu acho que isso anda muito de mãos dadas com uma nova expectativa ou novas expectativas que são geradas pela sociedade em direção às empresas. Se a gente pegar, por exemplo, o Trust Barometer, né, que é um monitor que a Edelman já faz há mais de 20 anos e que acompanha, né, em quem as pessoas confiam e qual a expectativa, você vê que já, pelo menos nos 2 últimos anos, manifesta uma expectativa da sociedade, né, de que as empresas ajudem, por exemplo, a reconstruir o tecido social aí que foi de alguma forma impactado aí pelas polarizações, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, o nível de expectativa em relação a uma organização vem se ampliando também, né? Antigamente, lá atrás, né, se ela tem até alguns dados históricos, né, que quando uma indústria, por exemplo, se instalava numa região e ela começava a sua operação, aquilo era o sinônimo de progresso. E hoje, assim, e o progresso vinha da geração de empregos e do pagamento de impostos. E hoje, você quer muito mais das organizações. Você quer, de fato, você quer marcas, por exemplo, que dialoguem, marcas que façam parte de um estilo de vida, que tragam soluções, né? A sociedade espera que as organizações, como um núcleo organizado e que detém recursos, de alguma forma ajude a solucionar os dilemas sociais, ambientais e econômicos pelos quais os territórios passam. Então, esse nível de expectativa leva a um escrutínio maior. Então, eu estou interessada, por exemplo, como consumidora, numa determinada marca, eu quero entender como aquele produto foi feito. O que está por trás? Os empregados foram bem tratados? Eles foram tratados com justiça? Como foi a cadeia como foi tratada, como foi estabelecida a cadeia de valor? O que vai ser feito? De onde vêm aqueles recursos que foram utilizados naquele produto e o que vai ser feito depois que não tiver? Então, existe, né, um interesse e uma demanda maior da sociedade em relação às empresas. E isso tudo coloca na mesa do comunicador, de fato, como o professor Nassar trouxe, né, a necessidade dele entender para além da comunicação, né, dele ter um repertório, de ter uma visão cultural ligada à ética e estética muito forte, porque, ao mesmo tempo em que ele se coloca como um portador de voz, ele também é um agente de influência muito grande na medida em que ele escolhe o que vai ser comunicado ou não em determinada situação. Então, esses aspectos, né, da ética e da estética, eles têm que estar muito presentes no nosso dia a dia para que, de fato, a gente consiga compatibilizar esse contexto, né, de altas expectativas, escrutínio permanente, né? Tem alguns autores que até falam, né, que as empresas estão nuas, né, porque hoje tudo se fala sobre tudo, né, as pessoas falam, tem muitas vozes falando sobre as organizações, então você precisa ter uma comunicação muito coerente, muito alinhada, muito pautada pelos valores e pela verdade. Então, a ética e estética voltam aí, né, com muita força para o nosso dia a dia. Queria saber se o professor Paulo concorda e já emendar uma pergunta, citando um artigo, Paulo, que você escreveu recentemente com o Hamilton dos Santos, que também é da Aberj, aliás, para o Globo, né, falando da questão ambiental, porque a crise climática, acho que é um elemento importante, deixou de ser pano de fundo para a atuação das empresas, certo? Certo. Eu diria o seguinte, né? Que, do ponto de vista hoje da comunicação, tá? Você tem que pensar a empresa e a sociedade, tá, como um território só. Tá? É difícil hoje você ter aquela ideia ainda de que a empresa está atrás de algum muro, né? Tá? Ou de alguma, enfim, que a empresa é uma cidadela, né? Ah, não, a empresa ela é um contínuo da sociedade, né? E muitas vezes esse contínuo também influencia a sociedade, tá? Em vários, a gente vê isso, né? Em indústrias, por exemplo, como a indústria da moda, hoje a indústria da alimentação, né? Tá?
quando você tem, por exemplo, as empresas tendo que mudar, né? De repente, a composição de um produto, em função de uma forma, de uma mudança comportamental, de uma mudança na forma de se alimentar na sociedade, ou mesmo a empresa olhando, né, as ruas para, de repente, lançar, né, principalmente na moda, né, algum tipo de as suas coleções de verão, de inverno, de outono, etc. Então, a gente tem aí inúmeros exemplos disso, desse contínuo é, que a sociedade e empresa hoje estabelecendo um único território. Eu acho que aí, na questão, por exemplo, quando essa, essa ideia, né, dos comunicadores sob pressão, né, na realidade, isso está dentro de um contexto que a gente chama hoje, e quando a gente fala a gente, né, nós estamos falando aí dos grandes protagonistas do mercado financeiro, né? Nós estamos falando, né, enfim, das próprias instituições que estão olhando o mundo também, né? É, Principalmente das mega tendências que estão acontecendo. Tá? Então, entre as megas tendências, você tem aí as mudanças climáticas. Tá? E essas mudanças climáticas, elas não fazem discriminação de raça, de cor, de gênero. Né? A gente não pode viver dentro de uma sala eternamente com ar-condicionado. Né? As plantações, né, do agronegócio, elas estão sendo impactadas aí pelas mudanças climáticas. A gente tem, né, ali na região da Oceania, alguns territórios, alguns países, né, pequenos países, que vão desaparecer na medida da elevação aí dos mares e etc. E dentro dessas megatendências, as mudanças climáticas, elas literalmente nós estamos sentindo na pele essas mudanças climáticas. Nós estamos sentindo na mesa, quando a gente vai se alimentar, e a gente diz, nossa, como mudou a qualidade de determinada fruta, como eu não consigo mais comprar determinada verdura, tá? Ou se não, no bolso, quando as pessoas vão no supermercado e vão ver que aquele determinado alimento que tem, de repente, uma qualidade maior, né? Ou até aquela qualidade normal que existia, está mais caro, né? Tá? E esse é um assunto que está nas empresas, está nos governos, né? E está em todos os sentidos, em todas as pessoas, mesmo que elas neguem essa ideia de mudanças climáticas, né? Agora, o que a gente tem aí, né? Quando a gente fala aí dessas mega trends, né? A gente tem o quê? A gente tem a transformação digital, a gente tem a questão da desigualdade social, né? E a questão da ética e da responsabilidade. Eu não diria só social, mas a responsabilidade cultural, né? A responsabilidade histórica, né? Uma série de responsabilidades que hoje estão, né, usando a figura que a Rosália usa, na mesa do comunicador. Então, se você pega, por exemplo, empresas alemãs que estão no mundo, né, elas têm hoje todo um discurso histórico, né, ligado à questão da responsabilidade histórica, quando se fala, de repente, de trabalho escravo dentro de fábricas de marcas importantíssimas alemãs que estão no mundo hoje, tá, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? É, e elas também vêm com todo um discurso, explicações, né, ligado a reparações históricas, tal. Mas nós podemos estar falando, por exemplo, de empresas que passaram por grandes tragédias, né, desastres ambientais, desastres operacionais, né, que também precisam, né, trazer explicações para a sociedade, fazer reparações e etc. Então, nós estamos falando mais de uma comunicação que centrada, por exemplo, numa visão ligada a meios de comunicação. Eu tenho a honra de presidir uma instituição, que é a ABERJ, que no nome dela, quando em 1967, era Associação Brasileira de Editores de Revistas e Jornais de Empresa. Tá? Né? E ela, depois, esse nome ABERJ virou uma sigla, né? Virou uma marca,
e foi mudando, né? Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, Associação Brasileira de Comunicação Organizacional. A gente tem uma série vamos dizer, de desdobramentos embaixo dessa marca guarda-chuva e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? Lá em 67, os comunicadores queriam o quê? Eles estavam discutindo, Leila e Rosália, na primeira reunião, em 1967, tá? A discussão num curso da ABERJ, tá? Sobre a gramatura ideal para as publicações. Né? A gramatura, a espessura do papel, né? Para não ter vazamento de cores, de fotos, enfim, etc. Né? Hoje, 56 anos depois, os comunicadores estão discutindo o quê? A dramatura do mundo. Né? Eles não estão discutindo mais só o papel das publicações, que existem ainda. Eles estão discutindo o papel do Estado. Tá? Então, a gente tem aí, né, uma evolução enorme na questão hoje do papel desse comunicador, né, do papel das empresas em relação à sociedade e também o papel da sociedade em relação às empresas, porque muitas empresas hoje precisam ser reguladas, tá? Nós estamos falando, eu estou falando especificamente e com uma ênfase nas big techs, tá? E então é isso, quer dizer, é uma atividade hoje extremamente complexa, e complexa aqui não é um jargão, tá? É uma atividade que o tempo inteiro está o quê? As questões que envolvem essa atividade, o tempo inteiro elas envolvem inúmeros pontos de vista, tá? Controvérsias que podem levar a consensos, a conflitos e etc. Então, a nossa responsabilidade como comunicadores hoje, a nossa responsabilidade na nossa formação, ela é vital. Até porque se a gente não tiver uma formação contínua e forte, nós não vamos sobreviver na própria profissão. Eu vou querer aprofundar nesse ponto já, professor Paulo, mas antes perguntar para a Rosália sobre essa pauta que é tão cara a ela, que é a questão ambiental, são aquelas 3 letrinhas mágicas, ESG ou ESG, que eu acho, Rosália, que hoje em dia tem que entrar para o DNA das empresas e se refletir na comunicação. Completamente de acordo, Leila. E antes, só falar com o professor Paulo que ele deu a deixa para um artigo maravilhoso, da gramatura à dramatura, né? Acho que isso aí mostra muito a evolução do nosso papel e a própria evolução da sociedade e das empresas. Acho que dá um artigo bem bacana aí, professor Paulo. Mas em relação às questões sociais, ambientais e de governança, né? Acho que quando uma organização decide endereçar os seus esforços, decide desenhar a sua estratégia e alinhá-la considerando esses indicadores, ela dá um passo muito grande para uma construção e manutenção de uma reputação muito sólida. Porque quando a gente pensa assim, para endereçar as questões, vamos começar pela governança, né? Que a gente fala ESG, mas se a gente pensar a governança como algo que está estreitamente ligado à integridade e à transparência, ela é muito a base, inclusive, do nosso trabalho de comunicação, né? Mas se a gente pensar numa organização que trabalha para a evolução da sua governança, que traz com clareza como as decisões são tomadas, isso é um passo muito importante para trabalhar a reputação e para dar clareza do porquê aquela organização existe e como as decisões são tomadas. Se ela também se preocupa, né, com esse estar no território, né, ser parte de um território e cuidar, né, dos seus impactos positivos e negativos, ambientais e sociais, ela, de fato, ela pode ser um agente de influência muito grande e corresponder à expectativa da sociedade e, estando mais conectada com a sociedade, ela consegue, inclusive, antever, né, novas oportunidades. Né? O professor Michael Porter tem um TED Talk maravilhoso, que ele, alguns anos atrás, ele já chamava as empresas e os profissionais que atuavam dentro das empresas para entender e olhar para as questões sociais como grandes oportunidades para as empresas agirem, resolvendo esses problemas e gerando oportunidades de negócio também, né? Então, eu acho que, assim, integrar essa visão ESG dentro da estratégia corporativa é muito importante, mas não como modismo e não porque todo mundo faz, mas muito alinhado ao que é o negócio e quais são as questões que, de fato, impactam aquele negócio. Né? Porque eu não posso tratar de uma questão simplesmente porque ela está na moda, tem que tratar de uma questão
porque ela faz a diferença para as pessoas com as quais eu me relaciono e ela faz a diferença para o meu negócio. E aí, traduzir isso na comunicação é muito importante. Tanto que a gente vê, se a gente olha, né, nos principais rankings de reputação, seja no Brasil ou fora do Brasil, empresas que se focam, né, em fazer esse alinhamento entre práticas socioambientais e práticas de negócio, tendem a ter uma reputação mais sólida e também evoluir de uma maneira mais consistente caso, né, na ocorrência de uma crise. E como adorei o gerúndio, tá, professor Paulo? De fato, o mundo hoje ele traz o tempo todo muitas situações, né, que colocam em risco a imagem e a reputação das empresas, né? Então é importante a gente estar o tempo todo olhando dados, entendendo o contexto, entendendo o negócio, traduzindo as expectativas das pessoas para poder aí mitigar, né, os impactos de uma crise ou, na ocorrência dela, sair dela mais rapidamente e sem grandes danos, né? E você tem cases para a gente, Rosália, empresas que efetivamente passaram por uma transformação no que diz respeito à sustentabilidade, à responsabilidade social e que criaram estratégias para comunicar essa transformação? Olha, Leila, assim, se a gente pegar, por exemplo, o último ranking da Merco, né, de responsabilidade social, se a gente pegar um ranking da Caliper, a gente vai ver algumas empresas lá que são comuns, né? Você vê uma Natura, você vê uma Ambev, então você tem aí empresas que desde o seu nascimento, ou depois de um determinado momento da sua evolução, abraçaram, né, uma estratégia de geração de impacto positivo. Né? Então, se você for nesses rankings, tem vários exemplos positivos. Eu tive o privilégio, né, de liderar alguns desses projetos. Eu trabalhei muitos anos na indústria da moda e trabalhei numa marca que foi pioneira no monitoramento da rede dos seus fornecedores, que inclusive ajudou, né, contribuiu bastante com esse processo para a criação de um programa setorial, dividindo com os concorrentes, inclusive, como é que você pode monitorar toda a sua rede de fornecimento e, com isso, prevenir a ocorrência de trabalho irregular ou análogo de escravo. Uma marca que trouxe para o Brasil a primeira camiseta desenhada para ser reciclada, que usava bem os seus recursos naturais, e para comunicar isso para o nosso cliente também teve todo um trabalho. A gente teve que pensar estrategicamente como a gente ia contar para o cliente, como a gente ia contar para a sociedade que aquele produto, apesar de ter a mesma aparência e o mesmo preço, tinha qualidades ambientais muito diferentes. Depois fiz isso no setor de serviços de mobilidade, né? Como é que a gente olha para, por exemplo, as emissões geradas por veículos e pensa qual é a alternativa, né? Tem muita gente defendendo a eletrificação, mas você tem uma solução no Brasil que é o etanol, que está muito mais acessível e ativável. Então, como é que você incorpora isso no seu negócio, na sua estratégia de comunicação e chama as pessoas também para estarem juntas, né? Então, acho que aí é um convite muito bacana de conhecer esses rankings, mas também olhar, às vezes, para a própria organização, né? Em algumas turmas, né? Eu sempre faço essa pergunta, né, quando eu estou dando aula, assim, né, o que a sua organização faz de diferente? Como que ela cuida do processo? Como é que é a cadeia de valor? Quando o comunicador começa a se apropriar desses temas, muitas vezes ele percebe que ali tem um repertório de histórias interessantes ou de oportunidades de ajudar a organização a evoluir e aí evitar até mesmo a ocorrência de crise. Então, eu sou uma super entusiasta do tema, mas também acho que o comunicador tem que se preparar bastante para atuar nesse tema, porque a gente tem que ajudar a organização a ser crítica nas suas práticas e checar bastante as informações para evitar de divulgar aquilo que não é bem a realidade e a gente cair em algumas armadilhas que esse processo de comunicação para a sustentabilidade se apresenta, como, por exemplo, o greenwashing ou o social washing. Então, a gente tem que estar muito atenta e muito atentos, né, como profissionais, para, de fato, ajudar a celebrar o que a organização está fazendo de bom, mas também ajudá-la a evoluir naqueles pontos em que ainda tem muito a fazer. E sempre tem muito a fazer, né? A gente tem a impressão, ao te ouvir falar, que quem não abraçar essa transformação de uma forma sincera coloca em risco a reputação e os próprios negócios. É isso, professor Paulo? O core business acaba sendo posto em risco?
O que, na realidade, a grande perda aí que você tem no ambiente, por exemplo, de crises, né? Desse ambiente, nesse recorte das megatrends aí, né? É a perda da legitimidade dos negócios, tá? E literalmente, né, a perda da legitimidade é a perda da licença social para operar, tá? Então, o que significa, né, o que simboliza essa ideia de perda da licença social para operar, né? Significa o quê? A desaprovação das pessoas, das comunidades, tá? Dos territórios onde a empresa principalmente atua, tá? Mas com impactos hoje em territórios que não são visíveis, porque são territórios extremamente digitalizados, que é o território financeiro. Tá? E aí, então, o que você pode perder com isso? Primeiro, o valor de ação. Tá? Muitas vezes, o direito de você estar dentro de uma grande bolsa. Tá? E também a perda de certificações importantes. As próprias certificações hoje estão sob pressão também. Tá? Muitas vezes, quando você no ambiente de uma crise, você descobre que, de repente, uma empresa que está com práticas não éticas, nas suas relações de trabalho, né? Nas suas relações com consumidores, etc., tem certificações importantes. Né? Então, o que acontece? Então, você tem aí um impacto brutal no campo do simbólico, né? Onde você tem aí uma tríade importante, que é a identidade, imagem, reputação, tá? E eu colocaria uma quarta dimensão, que é projeção. Tá? Quer dizer, a projeção é aquilo que vem pela frente, né? É, vamos dizer, e essa projeção pode ser prejudicada por alguma coisa que aconteça nesse ambiente aí em que de uma crise ou de um fato que vai te levar a essa perda da licença social para operar. Agora, o que é importante, nessa questão, né? É entender que a gente que esse é um trabalho que não tem fim, né? Que é um trabalho que exige o quê? Uma monitoração. E aí por isso que eu falei, né, na questão de hoje, você juntar esse processo, aproximar o processo comunicacional de processo de inteligência, tá? E do processo educacional. Se a gente pensar, por exemplo, que alguma coisa hoje, que por menor que seja, ela pode estar acontecendo no balcão de um aeroporto, onde você tem aí companhias que estão atendendo milhões de pessoas, né? Milhões de clientes, né? E aí uma mini crise, né? Pode se transformar numa coisa muito maior, né? Ou vamos dizer, no território, né, de uma mineradora, onde você tem uma comunidade que, de repente, um cãozinho é atropelado por um grande caminhão daquele, e de repente, quando você está fazendo o processo de inteligência, você fala, poxa, por que naquela área, perto do nosso negócio agora, está aparecendo esses posts, essas pessoas se mobilizando e etc, etc. Então, quando a gente fala que a crise é algo hoje ordinário, é isso. Quer dizer, você o tempo inteiro está monitorando as grandes questões, as pequenas questões, o cotidiano, as relações humanas dentro da organização, que pode virar, de repente, uma denúncia, uma manchete de assédio moral, de assédio sexual, discriminação racial e etc. Então, esse processo, né, Leila e Rosário, que a gente chama de ESG hoje, ele, na realidade, ele faz parte da tradição do campo da comunicação de empresas e instituições. Se a gente pegar, por exemplo, os players, né, os protagonistas, os grandes empreendedores americanos, no ambiente da segunda revolução industrial, né, onde surgem o quê? As grandes marcas hoje do campo da química, né, do campo da energia, do campo da infraestrutura, né, do campo da proteína animal, né, do campo do petróleo, etc., né,
eles levaram pelo menos 50 anos na sociedade norte-americana, tá? Para conquistar o quê? Para conquistar uma certa legitimidade nos negócios. Tá? Isso por meio quê? De filantropia, tá? De contribuições, né, para causas importantes, né, de instituições no ambiente americano e fora, né? Mas também no própria construção, né? No fortalecimento de museus, por exemplo, como o MoMA, como o Metropolitan, e universidades, como a Universidade de Chicago, universidades que estão entre as 10 mais importantes e também regionais dos Estados Unidos, etc. Agora, qual que era a questão que eles enfrentavam? Eles enfrentavam questões ambientais de grande impacto nas comunidades, nas pequenas cidades americanas e etc. Né? Eles enfrentavam, né, questões sociais nas relações, principalmente com os sindicatos, né? E questões de governança. Agora, exemplos, né? Quando a gente pega um filme como Tempos Modernos, né, o Tempos Modernos foi financiado pelos sindicatos nos Estados Unidos, né? Exatamente como uma crítica feroz às relações de trabalho, às relações massificadas, dentro das grandes empresas desse período da Revolução Industrial. Então, se vocês vejam, né, que, no fundo, a gente precisa entender que essas questões todas que hoje estão embaixo dessa sigla ISG, né, que é uma sigla, vamos dizer, muito interessante, porque é uma metanarrativa do mercado financeiro, tá? E essa metanarrativa hoje está tendo uma contranarrativa, né? O Larry Fink, por exemplo, depois de ter publicado mais de 10 cartas, o Larry Fink não publicou a carta dele esse ano. Em função do quê? Em função de pressão de investidores que não concordam com o enquadramento e também com políticos, principalmente republicanos dos Estados Unidos, que não concordam com a... Então, o comunicador, ele não tem, vamos dizer, voo cruzeiro, né? Ele não tem, vamos dizer, uma situação em que tudo está caminhando num rumo, não. É o tempo inteiro um mundo que a gente precisa dialogar, né? E lembrando que essa palavra é uma palavra que, no fundo, significa o quê, né? Por meio da razão, né? Tá? Então, isso e demanda o quê? Demanda muita formação, tá? Principalmente quando a gente pensa na questão do digital, nos impactos que ele está tendo hoje na nossa atividade. E já quem fale hoje em permacrise e policrise, são várias crises ao mesmo tempo, é uma crise permanente. Ô, Rosália, você compartilhou recentemente um texto da Harvard Business Review com tendências para o mundo do trabalho. Uma delas é a necessidade de as lideranças aprimorarem habilidades de solucionar conflitos, inclusive entre pessoas do time. Queria que você dividisse com a gente os seus insights. Esse texto ele me instigou bastante, assim, né? Ele foi construído a partir de uma pesquisa do Gartner, né? E esse dado específico, né, de os gestores precisarem aprimorar as suas habilidades de gestão de conflito, veio de uma constatação na pesquisa que o Gartner fez em 2023. Quase 60% dos gestores que responderam disseram que investem boa parte do tempo gerenciando conflitos dentro da própria equipe. E aí, por que isso me instigou? E isso tem uma relação muito direta com o nosso fazer comunicacional. Porque a gente está falando, cada vez mais, desse olhar para construir a reputação de dentro para fora, de criar espaços de trabalho em que as pessoas possam, primeiro, ter uma segurança psicológica e ter as condições, né, de se integrar. E os gestores estão sob pressão, eles estão gerenciando conflitos porque o tempo todo, né, há esse espaço de influência e de negociação sendo construído. E essa assimetria, durante muito tempo, a gente também pensou, dentro de uma organização, como um espaço pacificado e simétrico. E cada vez mais a gente tem percebido que as relações são assimétricas,
são baseadas em negociação e influência e a ocorrência do conflito como algo cada vez mais inerente no ambiente de trabalho. Então, ao comunicador entender este contexto, porque muitas vezes o comunicador ele é gestor, muitas vezes o comunicador tem como interface gestores e ele tem também os próprios pontos e as áreas de influência dele. Então, trazer essa reflexão para o nosso dia a dia também é muito importante. Se a gente está falando de um ambiente em que o conflito cada vez mais é presente, em que cada vez mais a gente observa a assimetria nas relações, cada vez mais a gente observa essa disputa de sentidos e narrativas, a gente tem que ser, na verdade, um grande mediador também desse conflito e aí, com diplomacia, influência e conhecimento de causa, entrar em conversas que são conversas que vão fazer a diferença para a gestão da reputação, mas principalmente para aquele universo de pessoas ali se encontrarem. E o ponto, né, de desenvolver a habilidade no gestor de lidar com conflito conversa muito com uma demanda muito interessante. Recentemente, a ABERJ Ação Integrada divulgaram uma pesquisa de comunicação interna. Já é uma pesquisa bem tradicional, né, Paulo? Já tem alguns anos de dados, né? E essa pesquisa mostrou muito a necessidade, né, que o comunicador mesmo enxerga de apoiar o líder a evoluir como comunicador. Mas o tempo dedicado pelo profissional de comunicação a ajudar esse líder a se desenvolver comunicador, ele compete com outras atividades, como, por exemplo, gestão de conteúdo e canais, realização de campanhas, eventos, outras atividades. Então, de novo, a gente tem um contexto em que o líder está dizendo: eu estou gerenciando muito conflito, preciso desenvolver a minha habilidade. O comunicador olha para o líder e pensa: poxa vida, esse líder, se ele fosse um bom agente de comunicação, eu teria melhores condições de construir um ambiente de trabalho interno adequado e isso trazendo impacto positivo para a reputação. E o tempo que o comunicador dedica para desenvolver esse líder. Onde está a oportunidade da gente buscar esse equilíbrio e, de fato, se colocar como um apoio estratégico e muito importante para esse gestor evoluir. E é importante também a gente considerar que o líder ele não atua sozinho, ele não traz o resultado sozinho, mas ele influencia muito a cultura, ele influencia muito o clima, ele influencia muito a tomada de decisão e a priorização do que uma equipe, do que uma organização vai fazer. Então, a gente tem que contribuir, né, com esse esforço para esse líder, de fato, estar olhando para a direção correta, estar com os dados corretos, estar considerando todas as suas diferentes dimensões numa tomada de decisão, por exemplo. Então, acho que desse artigo, assim, as minhas reflexões vieram muito nisso, assim, né? Como nós, comunicadores, podemos nos preparar, podemos nos desvincular de algumas atividades que hoje competem com um tempo precioso que a gente poderia estar investindo em desenvolvendo líderes comunicadores e mais conectados com a sociedade, mais conectados com as micro e as macro tendências que lá na frente podem desembocar numa boa ou numa má reputação. Falando em macro tendências, vamos falar de inteligência artificial, porque é um assunto quentíssimo hoje no universo corporativo. E aí eu queria saber, com as lentes da comunicação empresarial, como é que vocês veem esse tema? Começando pelo Paulo. Olha, eu vejo esse tema de maneira extremamente positiva, tá? E vamos dizer, dentro de uma visão teórica também, como professor, né, tem um autor que eu gosto muito, que é o Marshall McLuhan, né? O Marshall McLuhan, né, ele, no meios como extensão, né, os meios de comunicação como extensão, né, do homem, tá? Ele, na realidade, o que ele traz ali, né? Ele traz uma série de questões para a gente pensar a questão da inteligência artificial. Quer dizer, uma delas é que ela é uma extensão da humanidade, tá? Ela é uma extensão
e nesse sentido, o que ela vai fazer, né? Era um texto de 19, final do ano 1950, começo dos anos 1960, tá? O que ela faz? Ela, de certa forma, ela acelera, né? Ah, ela dá escala para inúmeras atividades, muitas dessas atividades árduas, né? Tá? Ajuda, né? Também rapidamente a você pensar, a você é, planejar, né? A você operar questões no campo da comunicação, tá? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem, né, já isso no dia a dia da comunicação empresarial brasileira, tá? A gente tem os comunicadores, áreas de comunicação, usando a inteligência artificial para fazer textos que são textos protocolares, tá? E aí e já a gente tem, principalmente no campo do atendimento ao consumidor, a gente tem, vamos dizer, aí quase que uma pré-história dessa inteligência artificial, que são respostas de robô, respostas padrões, que são insuficientes. É, a grande questão aí, né, dentro vamos dizer, dessa mega trend que é a disrupção tecnológica, né, é a questão, por exemplo, que poderia, que deveria, que deve nos preocupar, que é a questão, por exemplo, da questão do emprego, tá? Então, a gente tem essa questão, né, que tem um grande impacto sobre isso, um grande impacto sobre a questão de autoria, tá? E de direito sobre essa autoria, né? Tá? A gente tem também uma preocupação grande hoje com a produção no campo aí das fake news, mas agora na questão das deepfakes, né? Tá? E a mídia global ela traz exemplos, né, do uso de imagem, né, é, extremamente reais, né, na comunicação entre áreas importantes, principalmente a área de financeira, né, em que as pessoas acreditam, né, naquilo que está gerado pelo crime, né, e fazem transferências bilionárias, etc, etc. Tem inúmeros casos que, no caso, não é o momento da gente aqui exemplificar tal. Mas dentro dessa questão ainda, né, eu acho que tem que é uma questão que o McLuhan traz, né, num texto dele muito interessante que chama O Amante dos Gadgets, tá? Em que ele mostra, né, o texto chama Narcose e Narciso, né? Tá? Em que ele mostra quando o ser humano ele se apaixona pelas suas extensões, tá? Ele se apaixona pelo smartphone, ele se apaixona por esses, vamos dizer, robôs, né? Tá? E é muito interessante nessa interface com literatura, quando a gente pensa com literatura, né? É, a gente já vê produções, né? No campo dos filmes, né? Por exemplo, de personagens que se apaixonam por robôs, né? Tá? E não é por acaso, né? Que muitos desses robôs têm nomes femininos, né? Tá? Eu, por exemplo, se eu falar aqui o nome dela, ela vai falar daqui a pouco com a gente aqui, né? É, é, Na questão, por exemplo, do consumo de entretenimento, no consumo de informações, de elaborar listas de compras, e etc. Então, esse apaixonar-se, né, é muito interessante, porque ele traz um aspecto, ele realça uma patologia, né, nessa questão. E, além disso, eu queria lembrar, é um texto que eu adoro. Eu fui no túmulo da Mary Shelley, lá em Bournemouth, na Inglaterra. Tá? É, é uma autora assim, que eu sou apaixonado por ela, tal, que é a autora do Frankenstein. Né? Então, é o contrário. Né? Quer dizer, veja o seguinte, quer dizer, a possibilidade da,
do ser criado aí artificialmente, ele se apaixonar pelo criador, né? E ele querer ter, ele amar, ele se apaixonar pelo humano, né? Então eu acho assim que tem questões que são muito interessantes, né? Eu trago uma perspectiva positiva, mas eu lembrei também de um outro autor, que é o Gramsci, né? Que, num certo texto dele, falando aí do ambiente político, mas a gente pode trazer para o... Ele fala do interregno, que é o momento em que você não tem que você não tem ainda o novo, né? Que o novo não nasceu ainda completamente, né? Você tem muitos aspectos daquilo que é velho, daquilo que você quer se libertar, ou até aspectos que você quer conservar. E eu acho que a gente está nesse momento que a gente chama de transição, né? E então a gente tem uma tecnologia muito interessante, apaixonante, tá? Mas ela está num momento de transição. Então a gente não tem, por exemplo, regulação, né? A regulação não é clara, a regulação, as grandes big techs não querem, de repente, entrar num jogo para valer de regulação, principalmente em relação à questão dos direitos autorais e etc., né? Então é algo que o comunicador tem que olhar com atenção. E por que que eu vou falar isso, até finalizando o meu raciocínio? Porque nesse jogo, o- a- as organizações, as empresas, que foram sempre os grandes anunciantes, principalmente de organizações jornalísticas que têm rituais, né, de controle de informação, de qualidade, que podem ser penalizadas, inclusive, porque tem razão social, etc., etc., né? É, nesse embate, né, da procura de regulação, que nós, comunicadores empresariais, temos que empunhar isso, né, como uma bandeira importante, exatamente para conservar instituições que nessa transição, né, elas estão sendo colocadas em risco, né, e nisso tudo os riscos também, então, os rituais importantes de qualidade, né, da informação, de da em relação à desinformação, fake news, etc., estão em risco também, né? Então, essa, enfim, é uma conversa longa. É uma conversa fascinante e a gente tem inteligência artificial generativa, nunca foi tão popular, se popularizou praticamente no ano passado, esse ano com tantas eleições mundo afora, o risco de deepfake usando inteligência artificial. Rosália, sua pegada aí a respeito dessa questão? Olha, assim, como todo mundo, eu estou muito curiosa, assim, né, com o que vai surgir. E eu vejo, eu tenho alguns pontos de reflexão. Eu vou começar com um ponto de reflexão. Há uns 8, 9 anos, eu tive a oportunidade de escutar o professor Michel Serres, que é um filósofo francês bem interessante. Ele estava falando na época sobre rede social e sobre celular. E nessa palestra dele, ele trouxe assim, um aspecto que é o seguinte: é, voluntariamente, nós estamos entregando, né, para a plataforma, isso estávamos, né, há 8, 9 anos atrás, voluntariamente estávamos entregando para plataformas um volume de informações sobre cada um de nós que nenhum regime totalitário nunca teve. Então, voluntariamente, para a gente se conectar, para a gente ter acesso a entretenimento, relacionamento ou trocas, a gente estava informando isso. E, ao mesmo tempo, a gente estava tirando do nosso cérebro a necessidade de memorizar muitas informações. Quem lembra o número de telefone, quem lembra alguns endereços que não são usados muito. Então, e aí a provocação que ele deixou, né, para a audiência na época foi assim, exatamente a da regulação, né, o que vai ser feito com essa massa enorme de dados pessoais e da forma da humanidade viver, o que vai ser feito com isso, e também o que nós, individualmente, vamos fazer com aquele espaço que o nosso cérebro, de alguma forma, vai desocupar na hora que eu tenho uma prótese, que é o smartphone, e transfiro para o smartphone os principais dados que eu não estou memorizando mais. Então, acho que essa pergunta ela também se aplica para a inteligência artificial. Acho que esse questionamento também se aplica para a inteligência artificial.
Mas isso acho que vale uma sessão específica só para ela, e talvez com especialistas, que não sou eu, que no tema que eu estou uma aprendiz. Do ponto de vista individual, eu fiz alguns testes, até foi muito interessante. Eu fiz uma formação em criatividade e inovação usando ferramentas de design thinking, e a gente fez algumas sessões usando o suporte de inteligência artificial, não para competir com a gente, mas para trazer uma base inicial de ideias. Então, nesse aspecto, eu acho que eu também vejo com muito bons olhos e tenho uma abordagem muito positiva de ser um apoio para a criatividade, de ser um apoio no processamento de informações, de eliminar, né, de fato, atividades que são burocráticas e transacionais e que podem ser feitas com muito mais velocidade e muito mais acuracidade, né, por uma máquina. Por outro lado, né, a gente tem que pensar, né, aí voltando não para um aspecto social, mas para um aspecto regulatório, em duas questões que para mim são muito importantes. Primeiro, assim, o quanto de transparência a gente vai dar, por exemplo, para um conteúdo ou que uma imagem foi criada por inteligência artificial. E aí, assim, eu como fotógrafa amadora, claro que assim, não estou defendendo meu peixe, mas assim, entre uma foto que eu tirei e uma foto que foi criada por inteligência artificial, como eu dou clareza para aquilo que eu tirei e para aquilo que eventualmente foi criado por uma IA generativa? Eu acho que isso é um dever da gente, é um dever de transparência. E aí a pessoa escolhe o que ela vai querer, né? Assim, escolhe como ela vai apreciar, inclusive de formas diferentes. Como foi com a pintura e a fotografia. Quando a fotografia nasceu alguns anos atrás, muita gente achou que a pintura ia acabar, né? Mas enfim, eu acho que cabe a gente dar clareza de o que foi criado ou não, e a própria questão também de direito de autor, né? Se algo foi criado, se um livro foi escrito com o apoio de inteligência artificial, de quem é esse direito de autor? Aquilo vale, se algo foi criado com esse apoio, vale uma patente ou não? Então, acho que são algumas questões pelas quais a regulação tem que passar. Por outro lado, está dado, não vamos regredir, está aí. Acho que cabe a nós, comunicadores e seres humanos, entender como aquilo pode estar a serviço de algo que é para o bem e não de algo que é para o mal. E volta para a questão, para as duas palavrinhas que o professor Paulo trouxe, que são, na verdade, duas grandes palavras fundadoras de todo o nosso arranjo social, que são a ética e a estética. Então, como a gente vai aplicar isso também na inteligência artificial? Acho que esse que é o convite. Tem um aspecto, Leila, claro. que eu acho assim, quando a gente... eu sempre gosto de voltar ali para a segunda Revolução Industrial, tá? Que é entre 1850 e 1900, tá? Onde tem uma reflexão, tá? O início de uma reflexão, né? Que é do Max Weber. Tá? O que o Max Weber traz para a gente que pode orientar muito quem trabalha com comunicação, tá? Quem trabalha com o que a gente chama de texto. Tá? E na visão que a gente tem hoje no contexto da Berge, tá? É que a sociedade é texto, é que a organização é texto. Tá? E que o nosso negócio, enquanto comunicadores, é o texto. Tá? Se a gente quiser criar uma expressão, talvez a gente possa também criar uma expressão dizendo que nós somos cientistas de narrativas. Tá? E por que é importante a gente ter essa consciência da relevância do que eu estou chamando de texto? E eu estou falando do texto em todas as formas que ele pode ter. Tá? Não texto sobre o papel apenas. Tá? É entender que o que a gente chama de texto muitas vezes, né, é denominado como narrativa. Tá? E a narrativa ela é um artefato da linguagem que organiza a nossa experiência no tempo e no espaço, tá? Como Paul Ricoeur, por exemplo, denominava. Tá? E na medida que você não tem... então, nessa dimensão, a narrativa ela é organizadora da empresa, ela é organizadora da instituição, ela é narradora de tudo. Tá? Né? Se a gente pensar um pouquinho, sem esse patrimônio, né, da civilização, a gente estaria no caos.
Tá? E o Max Weber, quando ele olha, por exemplo, esse ambiente da segunda revolução industrial, tá? Ele vai vir com uma expressão que é mágica, que é poética, que é maravilhosa. Ele diz assim: nós estamos no desencantamento do mundo, tá? Que é uma expressão que ele tira da literatura alemã, tá? Né? E o que é o desencantamento do mundo? Ele vai explicar, ele vai dizer o desencantamento do mundo, ele vem pela especialização, tá? E vem também que vai se constituir no que o próprio Max Weber traz como expressão, que é a armadura de ferro. O que é a armadura de ferro? É essa linguagem que nós comunicadores temos que combater todo dia dentro das organizações, tá? Que é uma pobreza em termos de língua, em termos da organização desse texto. Então, se você pega, por exemplo, pesquisas feitas, né, no ambiente da academia canadense, né, onde você tem uma escola muito interessante, que é a Escola de Montreal, tá? Eles têm pesquisas lá que mostram que o universo linguístico, né, o universo de palavras de executivos do C-Level, tá, não chega a 300 palavras, tá? Né? Então, o que a gente tem? A gente tem algo que a gente precisa, que é de raiz, tá? Que é um processo de educação, por isso que tem uma convergência com o texto aí da Rosália, tá? Quando ela fala da questão das habilidades de liderança, etc., que é a gente sensibilizar como comunicadores, porque o nosso negócio é a palavra, tá? Nós vivemos do quê? Nós vivemos do sujeito, do verbo, do predicado, dos apostos. Nós explicamos o mundo dessa forma, tá? Nós expressamos a organização dessa forma. Então, um trabalho forte que nós temos que fazer é a sensibilização, tá? Eu diria, de P a P, do porteiro ao presidente, mas principalmente do C-Level, para que eles entendam que nós estamos indo hoje para essa crise climática, tá? Exatamente por uma visão, né, de produtividade máxima, tá? De competitividade máxima, tá? Que levou a isso. Quer dizer, nós estamos vivendo uma sociedade de extremos, né? Tá? Que é onde nós temos que mudar a nossa forma de consumir, tá? E nossa forma enfim, de se relacionar dentro das próprias empresas. As próprias empresas, as empresas, na realidade, elas aboliram uma série de rituais que são importantes na convivência. Tá? Um deles é o ritual da comensalidade. Tá? Né? As pessoas hoje já não comem mais junto, as pessoas não conversam mais, as pessoas não dialogam em frente ao alimento, que é alguma coisa que tem uma dimensão sagrada também. Tá? Então, todas essas dimensões que estão dentro dessa tríade aí. Né? Como é que a gente está trabalhando os aspectos técnicos, os aspectos éticos e os aspectos estéticos? Mas eu diria também as questões das relações entre profano e sagrado dentro das organizações. Não estou falando de religião. Né? A Leila gosta de perguntar, né, exemplos. Né? Quantas empresas hoje já não têm espaço de espiritualidade? Né? Onde o muçulmano se entra do lado do judeu. E eu adoro essa ideia, porque eu sou um muro judeu, né? Não sei, então essa ideia, né, das empresas trabalhar essas outras dimensões são extremamente interessantes, né? Mas enfim, as nossas conversas elas sempre vão para, né, dimensões que não são programadas. Professor, estou adorando conversar contigo. Aliás, tem um filósofo coreano radicado na Alemanha, o Byung-Chul Han, que está fazendo sucesso. Ele tem alguns livros que têm exatamente a ver com isso que você acabou de trazer, a crise da narração. Também tem outro que fala sobre o fim dos rituais. Eu acho que é bem por aí. Mas a gente está chegando ao fim, e aí vou te perguntar: você que é professor da ECA, afinal, há mais de 30 anos, já orientou mais de 400 pessoas, pelo que eu sei, me corrija se eu estiver errada, em pós-graduação. Como é que é essa troca entre academia e ambiente corporativo, e nesse contexto, qual é a singularidade desse MBA em comunicação empresarial da Aberj, em parceria com a Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas? Eu vejo assim um aspecto que é histórico na relação entre a Aberj e a Fundação Getúlio Vargas.
Tá? Em 1969, tá? A Berge publicou na revista 21, que é uma revista Qualizar, que é uma qualificação máxima das revistas científicas, a revista de Administração e Economia, que a gente chama de RAI, né? O que a gente chama de a primeira pesquisa de comunicação organizacional feita no Brasil. Tá? Então, a gente tem lá, no número 21, a gente tem um documento que atesta o que eu estou falando aqui. Tá? A Berge, ela desde da sua fundação, ela já foi pensada como uma instituição profissional e científica. Tá? Então, em 1971, a gente tem uma pesquisa publicada na Universidade da Sorbonne, tá? Na França, tá? Sobre o estado da arte da comunicação, que a gente chama empresarial, no Brasil. Né? Então, a gente tem, na nossa tradição, a gente tem esses dois mundos interligados. Tá? A Fundação Getúlio Vargas, né, como um think tank reconhecido globalmente, né, ela também faz essa ligação entre o que a gente chama de científico e profissional. Tá? Então, nós temos aí uma parceria muito interessante, que é uma parceria já desenvolvida em muitas ações, né, durante essas 6 décadas, e que traz essa singularidade. Quer dizer, nós precisamos hoje ter. E aí não é venda de curso, isso que é importante que a gente coloque. Assim. A Berge tem uma ação institucional do desenvolvimento, do fortalecimento do que a gente chama da indústria da comunicação e de relações públicas no país. Tá? Então, durante essas 6 décadas, ela formou literalmente milhares de pessoas, tá? Em vários níveis. Tá? E chegando aos dias de hoje, com todas essas complexidades, com essas megatrends, com a questão das mudanças climáticas, da disrupção tecnológica, do digital, onde a gente tem o que a gente poderia chamar de uma antropologia do smartphone, tá? Com uma mudança radical dos rituais de consumo, rituais de produção e rituais de circulação de informação, tá? Né, com impacto na indústria da alimentação, com impacto nas relações humanas, né, com impacto na mobilidade, né, e etc., né, a gente vai ter que ter o quê? A gente vai ter que ter uma formação contínua, onde está o MBA, tá? Voltado para a comunicação empresarial, dentro dessa parceria entre a Berge e a Fundação Getúlio Vargas, tá? Que contribua, tá? Não vamos ser arrogantes e dizer que nós somos os protagonistas, não, que contribua com o quê? Com uma formação sólida, com uma formação que traga cada vez mais essa ideia de um comunicador culto, de um comunicador intelectual, que não seja apenas gestor, tá? Tá? Mas que ele entenda, vamos dizer, essa dramaturgia do mundo, né? Enfim, todos os impactos que tem isso, né? No sentido, vamos dizer, não só vamos dizer, de uma retórica vazia, quando a gente fala de uma responsabilidade maior, né? Social, ambiental, cultural e etc., que na realidade está embaixo da mãe de todas as responsabilidades, que é a responsabilidade histórica. Tá? Então, essa que é a singularidade que eu vejo nesse MBA. Professor, muito obrigada. Rosália, muito obrigada. Obrigada a vocês de casa também que assistiram a nossa conversa. Lembrando que as inscrições no MBA em Gestão da Comunicação Empresarial vão até o dia 5 de abril. E lembrando que as aulas começam no dia 2 de maio. Essas aulas vão ser online às terças e quintas, das 7 às 9h30 da noite, mais 2 masterclasses presenciais, e eu tenho o prazer, a honra de estar numa delas. Então é isso, pessoal. Até lá! Muito obrigado pela oportunidade aqui. Obrigada, foi um prazer.